descer na beira da cerca, meu pai, bota o boi pelo meio. Carlos ficou com o cavalo, ia e não ia, um boi muito forte, um boi com muita saúde. O boi terminou descendo e Carlos não se decidiu, porque a gente realmente confundia. Mas o boi parou perto do segundo carro. Imagina que esse boi está mais ligeiro ainda, ou vinha mais solto ainda. A chance para o meu esteira fazer, ou se ele estivesse mais perto do segundo carro, de meu esteira poder posicionar o cavalo, é muito menor. Por quê? Então, a vaquejada, se você for ver, tem zilhões de variáveis. A gente falou muitas variáveis hoje, que ela pode influenciar diretamente no meu resultado, numa carreira de boi. Então, bora lá. Quem está aqui no YouTube, migre lá para o YouTube, você está no Instagram. Então, a gente vai falar enfim, não vai falar do esteiro, a gente vai falar como é que a gente pode, de certa forma. E aí, Diego, bem-vindo, é um faixa preta aí, participando aqui. Hoje a gente vai falar como é que você pode ajudar o seu esteira, e não só ajudar o seu esteira, isso vai ter um componente um pouco também de como você pode, estrategicamente, fazer uma carreira que vai dar muito mais chance de você ter o Valeu Boi, enfim. E aí, João Vitor, outro faixa preta aí. Então, bora lá. O que eu vou falar para vocês é uma situação específica. Então, na vaquejada, devido às variáveis dela, tem várias situações que podem acontecer, porque, enfim, como vocês sabem, tem um cavalo, tem um boi, tem duas pessoas, e aí tudo isso pode gerar, assim, várias situações diferentes na vaquejada, numa mesma carreira de boi. E a ideia é o seguinte: se você parar para pensar, por que a gente está falando isso, deixa eu dar logo a justificativa, porque é importante a gente falar sobre isso, é o seguinte: já eu vou mostrar uns vídeos aqui no YouTube. A vaquejada, ela tem, você precisa, como vaqueiro, ter um tempo de reação muito rápido. Beleza? Se você for analisar uma carreira mesmo e for analisar o tempo das coisas, como funciona, principalmente numa boiada mais forte, você vai ver que a carreira de boi, ela é muito rápida e as ações que a gente executa é muito rápida. Então, devido a esse tempo de reação, a gente tem que fazer uso de ações scriptadas. E aí você vai perguntar, isso que danada é essas ações scriptadas? Ações scriptadas nada mais é que você ter um roteiro para cada situação específica, o que é que você deveria fazer? Qual é a melhor saída que você tem para fazer para uma determinada situação específica? Então, se você pensar, é como se você seguisse uma receita de bolo. Não sei quem cozinha aqui, quem já cozinhou. Então, se você pensar numa receita de bolo, você tem lá todos os, vamos dizer assim, todos os passos, todos os ingredientes, a ordem que você tem que pôr as coisas para fazer a receita que você quer lá, aquela refeição que você quer, o prato que você quer. E as ações scriptadas é a mesma coisa. Como a vaquejada ela tem imenso número de variáveis do que pode acontecer na carreira de boi, e essas variáveis elas podem mudar de uma hora para outra muito rápido, a chance é que o seguinte: se você está, vamos dizer assim, correndo boi, a maioria das coisas você vai tentar pensar na hora de fazer, cara, o que vai acontecer é que você vai perder muito tempo pensando, ao invés só de reagir. E se a gente estiver falando aqui de boiada forte, boiada ligeira, com saúde, correndo muito, isso provavelmente vai indicar que você vai ter muito menos chance de fazer um boi valer. Então, é nessa linha que a gente vai trabalhar. O que eu vou falar para vocês hoje são ações scriptadas. Hoje eu vou falar uma ação scriptada para você. Se você quiser saber mais, se você quer realmente alavancar o uso dessa ação scriptada na vaquejada, você vai participar do projeto Vaquejada Simplificada, porque lá a gente vai se estender e explicar um pouco mais de outras ações scriptadas para que a gente tenha muito mais controle e reaja muito mais rápido às situações que vão acontecer na vaquejada. Então, o que eu vou passar para vocês hoje, eu vou provocar aqui primeiro, vou passar agora no YouTube um vídeo
para vocês, que inclusive esse vídeo eu soltei hoje no Reels, e esse é um vídeo que possivelmente eu estava dificultando o trabalho, ou eu estava colocando meu esteiro numa situação muito mais difícil. Enfim, naquela situação já foi um pouco mais difícil, a carreira estava um pouco mais controlada, não estava tão solta, mas eu vou soltar esse vídeo, e para você que está aí no YouTube, eu vou querer que você raciocine, pense, qual o problema de ter corrido boi daquela forma? E não necessariamente eu atrapalhei tanto, enfim, mas não vou falar não, deixa eu jogar o vídeo aqui, e eu quero que vocês olhem esse vídeo e vocês reflitam, cara, qual o problema de correr o boi nessa situação? Então quem tá aí no Instagram, corre lá pro YouTube, é Aécio Levi, YouTube/Aécio Levi, você vai ter acesso a ver esse vídeo que eu tô passando lá. Então bora lá. É esse, eu vou adiantar um pouco aqui para vocês. Mas é isso. Tira o cavalo. Bora, chega. Então é esse aqui, e tem outro boi aqui para passar para vocês dar uma olhada. E eu quero que vocês olhem essa carreira da seguinte forma. Cara, por que aqui não era bom pro esteira? O que é que eu dificultei? É isso que eu quero que vocês olhem essa carreira do boi. Eu tô aqui no cavalo aí. Tem calma, viu? Tem calma. Bora. E aí? Alguém sabe o que é? Alguém vai arriscar aí nos comentários o que é que eu estava, de certa forma, dificultando para o meu esteira? Emerson, Adriano, Darlan, alguém tem um palpite aí? Para quem está no Instagram e viu o Reels hoje, eu passei também essa carreira do Reels, até coloquei lá no Stories para vocês tentarem adivinhar qual o problema dessa carreira. Eu vou até, inclusive, eu vou contar aqui um pouco da história, de quando eu comecei a enxergar cada vez mais isso. E aí, Marcos, boa noite. Foi o seguinte, eu estava um dia passando e meu pai estava fazendo uma serva lá, então tinha os bois mais fortes, e aí eu, enfim, fui aproveitar, né, para poder correr e treinar os bois mais fortes. E, enfim, o Emerson deu até um chute aqui, entrou na frente do boi. Tá nessa linha, Emerson. Tá nessa linha. Nessa linha. Não foi isso exatamente, não foi porque eu não deixei o boi passar. Eu recomendo isso aí pro YouTube para você ver, essa discussão tá bem legal. Mas foi uma ação depois disso, Emerson. E eu vou chegar lá. Eu vou só contar a história como é que uma das primeiras vezes que eu comecei a ficar atento a isso. Então, meu pai, Auro Levi, ele correu muito tempo, ele é um cara muito técnico, ele é um cara perfeccionista também. E aí, eu tava correndo ele tinha essa boiada mais forte, um boiado Nelore, e aí a gente foi correr, eu e o meu fiel escudeiro lá, Carlinhos, e meu pai chegou lá na hora que eu tava indo correr um boi. E aí, esse boi saiu errado, o boi saiu, riscou, era uma boiada que não corria muito, né? Saiu, riscou, e o boi quis driblar, e o Carlinhos estava batendo para mim. Ele foi pegar o boi, eu disse, pega o boi para ir para a beira da cerca, né? Pega o boi por trás para ir para a beira da cerca. E aí meu pai tava lá, e meu pai, não, bota o boi no meio. E aí Carlinhos ficou sem saber o que fazer. E aí eu gritando, bota o boi para descer na beira da cerca, e meu pai, bota o boi pelo meio. Carlinhos ficou com o cavalo, e aí não ia, um boi muito forte, um boi com muita saúde. O boi terminou descendo e Carlinhos não se decidiu, porque a gente realmente confundia. Ficou meu pai de fora. Bota o boi no meio e eu boto o boi na cerca. Bota o boi no meio e bota o boi na cerca. Qual o problema com tudo isso? Eu vou colocar esse vídeo de novo aqui. E eu quero que vocês deem uma olhada de novo no vídeo e fiquem analisando mais uma vez qual o problema aqui. Pro esteiro.
Tenta olhar isso. Ei, Jess, boa noite. Vai lá pro YouTube para você ver o que a gente está discutindo, que vai ser bem legal. Eu quero que vocês olhem esse vídeo, tentem analisar. Cara, qual o problema aqui? O que é que talvez dificultaria para o esteiro? Vou passar. Eu tô aqui no cavalo aí. Tem calma, viu? Tem calma. Vai, vai. Flávio, na verdade o que a gente está olhando aqui é o seguinte, a gente está olhando o que é que essa situação, e eu vou descrever para vocês que estão aí no Instagram, mas eu vou descrever um pouquinho a situação que é que eu queria que vocês olhassem. Tava correndo boi na beira da cerca. Para quem olhou o Reels hoje, eu coloquei a telemetria desse vídeo. Então o boi estava indo a mais ou menos 35, 36 km por hora. Isso também, Max, mas o problema é o que é que eu fiz para dificultar o trabalho do esteiro. Então, eu vou explicar para vocês, mais ou menos, qual é o problema aqui. Se você pegar, eu vou até desenhar aqui também, para ficar mais legal para a gente ver. O grande problema aqui foi o seguinte. A gente tem uma pista de vaquejada. Imagina que isso aqui é a pista de vaquejada. Talvez fique melhor assim para vocês. Talvez fique melhor assim para vocês. Aqui é a faixa. E eu estava correndo. A situação que eu estava correndo naquele boi é o seguinte: eu estava correndo um boi mais ou menos na beira da cerca. Um boi que estava relativamente rápido, então ele vinha mais ou menos 35, 36 km por hora, né? Um boi que vinha shotando, né? E vocês apontaram vários erros legais que aconteceram na carreira como puxador, mas teve um erro pior, que foi, não sei se vocês perceberam, que isso foi bom, porém faltou eu finalizar o negócio para ficar melhor ainda. Teve uma coisa que, e aí, Gi, vai lá pro YouTube para você ver, que a aula tá bem legal hoje. Quando eu tava aqui, eu peguei o boi e eu emprestei o boi. Então isso é bom, porque, beleza, o boi ia correr muito, eu controlei a carreira. Só que depois que eu emprestei, lógico, um pouco pela pilotagem do cavalo e etc., o cavalo vinha um pouco largando, mas eu não dei espaço suficiente aqui para o meu esteira entrar. E qual o problema do esteira? E aí, Aaron Levi, eu estou falando uma coisa que você me ensinou aqui pro pessoal. Então, qual o problema do esteira não entrar na carreira de boi? Quando você vem no boi muito ligeiro, e vocês viram que o boi caiu mais ou menos aqui, eu vou, inclusive, até fazer o paralelo aqui. O boi caiu mais ou menos perto do segundo cal. O bom foi que o seguinte, enfim, na queda e tal, como foi uma queda muito solta, até segurando, enfim, e o boi também não vinha tão ligeiro. Se bem que vinha ligeiro, vinha mais ou menos 36 km por hora. Mas o boi parou perto do segundo cal. Imagina que esse boi tá mais ligeiro ainda, ou vinha mais solto ainda. A chance para o meu esteira fazer, ou se ele estivesse mais perto do segundo cal, de meu esteira poder posicionar o cavalo é muito menor. Por quê? O que acontece é o seguinte: o esteiro, quando vai puxar aqui, se ele estiver do lado do vaqueiro, ele consegue adiantar o cavalo. Inclusive, eu vou até demonstrar isso para vocês por outro ângulo, que vai ficar bem legal aqui. O trabalho do esteiro deveria ser da seguinte forma. Vou só colocar aqui, fazer uso do dos meus brinquedos aqui. É o seguinte. Imagina que eu tô correndo boi aqui. Deixa eu ajeitar aqui essa carreira de boi. Imagina que eu tô correndo aqui. Dessa forma. E eu vou realmente... Isso aqui é minha égua e o cavalo vem lá atrás. Quando eu vou puxar o boi, se o cara vier aqui como esteira, bem atrás do boi, ele vai tomar muito mais tempo. Para quê? Para avançar o cavalo e poder parar para posicionar o cavalo no segundo cal.
Esse é um grande problema, principalmente numa boiada. Deixa eu ver, eu estou me perdendo aqui. Principalmente numa boiada muito, muito rápida. Por quê? Cara, ele está correndo muito aqui. Esse boi está correndo muito na beira do cal. Eu estou atrás. Esse boi, se vier muito rápido, ele vai bolar muito. É um fato. Ele vai ter chance de bolar, mesmo que o cara segure, ele vai, talvez vai mais para o segundo cal, ele vai bolar muito. E o trabalho do esteira aqui, um esteira para fazer um trabalho bom, ele tem que adiantar esse cavalo aqui, adiantar, e fazer tipo um arco, um círculo aqui, e fazer a parada seca. A parada do cavalo de esteira não é uma parada igual freio de ouro, arreio, etc., que é uma parada que você meio que vai escorregando, você vai parando. A parada nossa, o que é mais eficiente para a gente como esteira, é essa parada seca. Para ter muito mais tempo de parada, então você vai ver que, se você quer pegar vários exemplos de bons esteireiros, você vai ver que as pessoas tiram o cavalo de lado, faz esse arco, adianta o cavalo, para poder ter mais tempo de posicionar e parar também. Parar antes, provavelmente, às vezes, até do boi, bolar, parar de bolar e etc. E quando eu estou nessa situação aqui, principalmente numa boiada muito ligeira, cara, o boi já caiu e eu estou lá atrás. Então eu vou tomar um tempo muito maior. E se for numa boiada muito rápida, cara, isso vai me matar. Enfim, isso vai dificultar muito o trabalho do meu esteiro. E aí, linkando agora com a história lá que eu falei do meu pai, a história foi mais ou menos essa. Carlinhos estava lá, meu pai ficou, corra no meio, e eu, corra, Carlinhos vai por trás do boi e bota o boi para descer na beira da cerca. Por quê? Eu não tinha me atentado a isso. No boi ligeiro, mesmo que eu fiz aquele trabalho de levar o boi na cerca, diminuir, vamos dizer assim, controlar um pouco mais a carreira do boi, é essencial que mesmo se eu fizer aquilo, eu, de certa forma, dê um certo espaço para o meu esteiro entrar e realmente não só ele controlar mais a velocidade, que aí é um ponto, mas ele ter muito mais chance de ele poder, de certa forma, ser uma barreira e fazer com que o boi se levante dentro dos calos. Então, o movimento, então, qual a nossa receita, a nossa ação scriptada que a gente vai tirar disso tudo? Numa boiada ligeira, ou numa boiada mais forte, que corra muito, que tenha saúde, boiada com velocidade, você tem que procurar o máximo. Deixa eu ler aqui o comentário. Deixa eu terminar aqui que eu vou ler esses comentários, Marcos. Você tem que procurar ao máximo fazer essa carreira empareada. Não só com o intuito da velocidade, diminuir a velocidade, mas com o intuito de dar chance para o esteira também se posicionar e chegar cada vez mais rápido lá no segundo carro. E eu tenho certeza que depois de hoje, toda vez que você for assistir uma vaquejada e você vê alguém tirando um boi na beira da cerca, você vai perceber o quanto demorado é para o esteira chegar aqui, nessa posição. Ó, bora focar aqui no carro. Tá vindo eu aqui, esse é o meu cavalo, vai angular, o boi vai vir aqui. Cara, se esse cara vem aqui, o esteira vem atrás, quando eu for puxar o boi, ele tem que adiantar muito, ele tá todo atrás, ele tá um boi atrás ou um espaço, um cavalo, ou um boi atrás de mim, enfim, do boi que eu vou puxar. E aí ele vai perder muito mais tempo para chegar nesse segundo carro, para ele poder apoiar, realmente ter tempo para fazer esse arco para fora aqui e parar e posicionar o seu cavalo. Então, bora desenhar, eu vou desenhar aqui junto com vocês a ação scriptada que a gente vai ter para essa situação. Então, primeiro a gente vai escrever essa situação que vai acontecer. Então, as ações, enfim, é outra característica, né? As ações scriptadas, elas têm a característica de ser
a situacional, ou seja, ela é uma ação que será executada em uma determinada ocasião ou situação da carreira de boi. Então, bora lá. Qual a situação? Uma boiada muito ligeira. Uma boiada muito ligeira. O que é que eu devo fazer? Aqui é a situação, vou até destacar aqui. Agora, como eu estou falando isso para vocês, quem está aqui, eu tenho certeza que agora você não vai esquecer mais duas coisas, que vai ser, você não vai esquecer mais essa questão de o esteira vir atrás, ele perde quando ele vem no boi, enfim, quando ele vem na beira da cerca, atrás do boi. Vai ter situações que vai ser boa para isso? Vai. E eu vou até especificar mais a situação aqui para depois o cara dizer, essa está dizendo que não tem, não pode correr mais o esteira beira de cerca, que é o esteira vem atrás. Vai ter situação que o esteira beira de cerca vai ser muito mais efetivo do que isso. Uma boiada muito ligeira e uma boiada que você acha que é mais mobral. Ou seja, uma boiada que não risca. Que você tende a, enfim, a achar, e aí você só. Enfim, a não ser que você conheça o boi, conhece já a boiada, ou você viu esse boi correndo outra vez, você vai ter um pouco mais desse conhecimento. Mas se você não tiver esse conhecimento e você assume que, cara, os bois estão correndo é mobral, beleza. Se é uma boiada mobral, uma boiada muito ligeira, qual é o resultado disso? Qual a nossa ação? Tentar sempre correr ombro a ombro ou com esteira do seu lado, né? Vou até colocar aqui ombro a ombro, que acho que é bem entendível isso. Na vaquejada, quem não entender, eu posso explicar. Mas tentar fazer essa carreira ombro a ombro, ou seja, o esteira lá do seu lado. E foi mais ou menos isso que o meu pai estava lá tentando elucidar por duas coisas. Se eu errar, enfim, eu posso errar também a pegada lá do meu cavalo para diminuir, amortecer a velocidade do boi, que era um fato. Aqui tem duas coisas, né? Tem a velocidade do boi e também tem enfim, tem a questão do esteira perder muito tempo para poder funcionar lá como a barreira, fazer a função, para poder exercer a função de barreira, para que o boi exercer a função de barreira, para que o boi se levante dentro do cal, né? Então, como é que eu posso executar isso? Beleza, a gente tem a situação, a gente tem o que é que a gente vai buscar. Isso quer dizer que, cara, todas as vezes eu vou buscar, o ideal é que você busque. E a maioria das vezes você vai ver que os vaqueiros faixas pretas, pessoas que estão há muito tempo correndo, eles vão conseguir executar isso a maioria das vezes. Maioria das vezes. Mas, se você não estiver executando, tem duas coisas. Uma coisa é você treinar essa situação e vai ter coisas que na carreira de boi a gente não tem controle de tudo, a gente tem controle das nossas ações. Mas o que eu quero levar para vocês aqui é essa ideia da ação scriptada. É você não ter que pensar, cara, boiada muito forte, muito ligeira, estou correndo, eu vou tentar sempre correr ou pelo meio, então aqui é a nossa situação. Então, como é que eu posso executar isso? Ou eu boto o boi pelo meio, o boi pelo meio, ou eu, enfim, eu vou dizer assim, eu tranco o boi, mas deixo após um espaço para o meu esteiro entrar.
E aí, vai ter situação que eu não preciso deixar minha esteira entrar? Vai. Pô, você trancou tanto o boi, o seu cavalo. Tem um cavalo que faz isso muito bem, que eu vi ultimamente. É um cavalo que segura mesmo a carreira do boi, que é um cavalo que nego está correndo, que é o Goi Roxo. É Goi Roxo, se eu não me engano o nome dele. Cara, é um cavalo que ele tem um domínio excelente, ele tem uma força, ele bate no boi, ele segura o boi ali. E aí, cara, se você consegue fazer isso, trabalhou o boi, é um boi ligeiro, e você vai lá imprensar o boi de uma forma muito forte. Vai depender, às vezes, um pouquinho do treinamento do cavalo, vai depender um pouquinho da força. Cara, esse goi roxo do Nego Edson faz isso, ele domina mesmo. E aí, cara, se ele dominou muito a velocidade, uma velocidade menor, não vai ser tanto problema para o esteiro. Já que tá um negócio mais devagar e etc. O esteiro vai estar perdendo, porque vai estar lá atrás, mas se for uma carreira muito, enfim, a velocidade pequena, ele vai conseguir exercer essa velocidade maior e talvez ele consiga. Mas o fato é que, se você for analisar mesmo, sempre vai ser mais difícil para o esteiro ele pegar o boi quando ele vem na beira da cerca. E agora eu vou mostrar para vocês uma situação que a beira da cerca foi essencial e foi melhor para que eu conseguisse derrubar esse boi. E aí eu vou passar para vocês e eu quero que vocês pensem, cara, por que ele veio na beira da cerca, ou quais eram as possibilidades, ou por que ele correu e deixou o boi correr na beira da cerca nessa situação específica, beleza? Então, beira da cerca é ruim? Depende. E agora eu quero que vocês prestem atenção nessa carreira aqui. Deixa ele descer, viu? E aí, por que vocês acham que foi mais fácil fazer essa carreira na beira da cerca? Então, a gente falou da situação que a beira da cerca dificulta demais, mas vai ter uma situação que a beira da cerca vai ela vai ser melhor em uma determinada situação do que eu ter o esteiro lá do meu lado. Enfim, e eu quero que vocês façam um paralelo com essa ação scriptada que a gente desenvolveu junto hoje, que é a ação de uma boiada muito forte, mas uma boiada mobral. Aí eu vou procurar sempre correr empareado, ombro a ombro, como a gente diz na vaquejada. E aí, quem é que arrisca no YouTube? Bora lá. Bom, o fato é o seguinte. Pois é, Marcos. Aí é o seguinte, a gente não tem muito controle, a não ser que você já conheça a boiada, você já conhece a corrida, você não tem muito controle de saber tanto o cavalo, isso é uma incógnita, ou o boi, uma incógnita que a gente tem na vaquejada, né? Então, esse exemplo que eu passei para vocês foi na minha casa, então eu conhecia, sim, essa boiada, e eu tirei essa boiada e o esteira me deu o rabo e foi para trás, porque era uma boiada passada. Eram os bois que a gente passava. Então eu fui puxar um boi que eu passava, ele já foi puxado várias vezes, ele sabia, ele riscava. Então, outra situação também que é beneficial é que, cara, primeira coisa, eu já sei que ele risca, mesmo se for um boi ligeiro, se for riscar, possivelmente, ou você vem atrás se você tiver que puxar a todo jeito, ou você vai emparear e vai tentar, enfim, tá atento, esperar ele voltar, ele parar para você voltar. Mas nessa situação, é, eu queria puxar mesmo no boi, e era um boi que eu passava, que eu sabia que ia riscar. Então, nessa carreira, eu vou mostrar de novo para vocês, mais uma vez, o esteira me deu o rabo e ele veio para trás, para ele ficar meio que tangendo o boi, para que evitasse que o boi desse uma riscada. Então, eu vou passar mais uma vez para vocês. Deixa ele descer, viu? Então, é isso. Eu quis mostrar isso para que
vocês não levem uma situação como regra. Então, a vaquejada, se você for ver, tem zilhões de variáveis. A gente falou muitas variáveis hoje que ela pode influenciar diretamente no resultado, numa carreira de boi. E a gente levou isso para analisar como se fosse uma receita de bolo, ou seja, seguir uma sequência em cima de uma determinada situação para que quando eu chegar para correr um boi na próxima vez, eu não pense mais. Eu sei a situação, pô, tô correndo um boiado muito forte, um boiado que eu entendo que é Mobral, eu vou tentar correr pareado. Por quê? Pareado, eu consigo domínio melhor da velocidade, ou seja, você não tá só você lá do lado do boi, tem você e o cavalo de esteira lá, você vai ter um controle muito maior, e você não vai dificultar, ou seja, botar o esteira lá atrás, para que ele tenha muito menos tempo de se preparar, avançar o cavalo para fazer isso. Então, eu vou fazer uma revisão para vocês hoje. Hoje a gente falou, vou até mostrar aqui de novo para vocês. Hoje a gente falou de uma situação específica da vaquejada, que eu chamo de ações scriptadas. A gente utilizou isso aqui para mostrar por que essa ação scriptada era ruim, qual é a situação ruim. Uma boiada muito ligeira, uma boiada mobral, você botar o esteira atrás vai dificultar muito a parada do cavalo de esteira. Como acontece a parada do cavalo de esteira? O cavalo de esteira, na verdade, a não ser que você está puxando um boi muito ruim e você quer que o esteira vá lá te ajudar, a maioria do tempo você quer que o esteira, quando for conferir o boi, que ele avance e ele tenha muito mais tempo para fazer a parada, que é a parada seca que eu chamo na vaquejada. A gente não quer uma parada que é contínua, que a gente esbarra e fica igual nos outros esportes. Então a gente quer essa parada cada vez mais precisa, parada em um lugar só, parada seca. Então quando você põe o cara lá atrás, esse esteiro aqui, ele vai demorar muito, mas muito mais para quando você puxar esse boi aqui, para ele avançar e poder se posicionar e parar numa posição efetiva e que ele consiga fazer o trabalho dele, que é limitar onde o boi, esse boi, vai levantar. E aí a gente alavancou uma ação scriptada para a vaquejada. Imagine essas variáveis todas, quantas ações tem. Então, se você quiser saber mais dessas ações scriptadas, se você não quer estar na vaquejada pensando e perdendo tempo, porque é um esporte que você precisa de um tempo de reação muito grande, ou um tempo de reação muito pequeno, você tem que reagir cada vez mais rápido. Não deixe de se inscrever no projeto Vaquejada Simplificada. O intuito é esse mesmo, é a gente tirar essa complexidade, que é a complexidade de várias ações da vaquejada, para simplificar de uma forma inteligente, que você possa aplicar. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje e você não vai esquecer mais que todas as vezes que o cavalo de esteira for parar, ele tem que avançar, ele tem que fazer meio que um meio círculo, e em vez de pensar em parar lá o cavalo, você vai pensar em adiantar o cavalo, ou seja, você vai fazer essa meia volta, você vai adiantar o cavalo para você ter muito mais tempo de fazer a parada e posicionar o seu cavalo. Possivelmente você vai estar parando antes do boi, assim, reduzir a velocidade e ficar parado. E a outra coisa que eu quero que, eu tenho certeza que vocês também vão perceber, é que é o seguinte, quando você for assistir alguma vaquejada, você vai ver que esses vaqueiros faixas pretas, eles têm, de certa forma, empiricamente, praticamente, alguns construíram algumas coisas que está na mente dele. Então ele não pensa, ele reage muito rápido. E cara, se você quer melhorar o seu desempenho, você não pode estar na vaquejada pensando. E uma forma da gente aprender isso muito mais inteligente, muito mais rápido, é a gente fazer o uso dessas ações scriptadas. Então vai ter muito mais no projeto Vaquejada Simplificada. Se inscreva lá e eu tenho certeza que você não vai mais olhar uma esteira da mesma forma e você vai começar a querer alavancar o uso dessas ações scriptadas. Eu já passei do meu horário, mas tem algumas perguntas que eu vou tentar responder aqui.
tem alguns comentários também. Então, Marcos, eu acho que eu já falei um pouco desse ponto que você falou. O Vinícius perguntou, tenho que aprender a correr em 2 semanas, será que dá certo? Cara, Vinícius, eu rebato esse pergunta para você. Você acha que dá para aprender? De que dá para aprender algumas coisas em 2 semanas. Mas que nível você quer chegar nesse aprender em 2 semanas, se você está estipulando um prazo de 2 semanas? Acho que essa pergunta eu devolvo para você. O que é que, onde você quer chegar com 2 semanas? Porque, na verdade, Vinícius, o aprendizado leva um tempo. Ele precisa, enfim, você pode ir cegamente e só praticar e passar vários tempos. Se você usar algumas técnicas, você pode aprender com sua prática, que vai ser um pouco mais demorado. Você pode seguir uma metodologia, que é alguém que já estudou, que já preparou várias coisas e você vai aprender mais rápido. Mas 2 semanas é algo bem ambicioso, depende de onde você quer chegar. Samuel falou, cara, tô chimbando alguns bois com medo de sair da cela e caí. A única vez que eu saí foi em disputa, tomei um susto de onde peguei o boi e aí consegui. Cara, Samuel, é o seguinte, teve até da outra vez ser uma pessoa que ligou pra mim, cara, eu quero que você me ajude a sair de cela. Aí eu, beleza, ajudo. E eu tenho um bom tempo estudando realmente a saída de cela. Só que igual você falou aí, Samuel, tem uma coisa bem interessante que você falou, que é o medo. Então, um trabalho igual para você, que você já conseguiu enxergar isso. Tem gente que nem enxerga, que é pior ainda. Mas você já falou, eu tenho medo, você assumiu, você já está um passo à frente de muitas pessoas, porque você conseguiu ter essa autocrítica e conseguiu ser sincero e dizer, pô, eu tenho medo. Então, um trabalho para uma pessoa que tem medo, você tem que fazer um trabalho de conscientização corporal, que é uma coisa para você saber mecanicamente fazer correto, efetivo e rápido. Isso é importante. Fazer o movimento da saída de célula. Saber o que tem que utilizar, porque tem um negócio que as pessoas não sabem, que é o seguinte: descer na célula não necessariamente é um bom apoio. Tem muita gente que desce na célula, mas só descer na célula não te dá um bom apoio. Você vê muita gente que desce demais para um lado e termina os bois lá do outro lado, perto do boi. E tem gente que nem desce tanto e termina o boi sem descer 1 grama para o lado do boi. Essa aí, acho que isso é outra coisa que vocês não vão dizer mais. Quando você for assistir uma vaquejada agora, comece a olhar para os vaqueiros e comece a olhar para os caras que descem demais e termina o boi lá do outro lado, já caindo para o lado do boi. E tem gente que nem desce muito, mas ele faz o boi sem ele voltar nem 1 grama do lado do boi. Então, você deve buscar aprender a saída de cela, a parte mecânica efetiva, para você fazer um bom apoio, não só descer, porque você descer e acabar, você não vai ajudar ninguém, nem a você mesmo. Você descer demais e terminar o boi lá do outro lado, não é bom. E a segunda parte que você falou é a parte de, talvez, de crença ou de um trauma que te trava, que eu acho que isso é enfim, isso infringe ou está na maioria das pessoas que não conseguem fazer uma saída de cela. Porque o movimento inicial da saída de cela, ele de certa forma, ele nos deixa numa situação de vazio, como se não tivesse um apoio, como se eu tivesse, né, a possibilidade de cair para o outro lado, que é esse movimento inicial. E aí tem várias formas de trabalhar isso, tem algumas ferramentas mentais que dá para trabalhar isso, e também tem ferramentas mentais, ela vai acusar isso quando você começa a fazer. E aí tem um exercício bem legal que você deve fazer para você trabalhar um pouco dessa. Eu até aprendi esse termo com uma médica que eu estava falando, uma médica
que a gente tá falando sobre vaquejada, ela corre vaquejada. E aí eu falo nessa parte de crença, ou de medo, de trauma, porque tem um trauma, por exemplo, tem uma ansiedade que ela é transicional, ou seja, a gente tá lá correndo boi, a gente tem uma ansiedade que ela tá de acordo com aquele evento, com aquela situação específica, que a gente tá, enfim, exposto a julgar, a gente tá exposto a um risco, correr boi, etc, é perigoso de certa forma. E aí você pode tratar isso com um exercício bem legal, que é o exercício de aceitação, que esse exercício ele tem resultado muito rápido, cara. Além de ajudar em várias outras coisas, mas eu já fiz exercício desse com os alunos meus e teve resultado assim na mesma semana. Gabriel falou que tem uma pequena muito brava na porteira, não tem jeito, ela não pode ficar parada 2 dias, me dá uma boa dica. Bom, Gabriel, deixa eu te falar aqui. Primeira coisa que eu não sou especialista em treinar cavalos. Não sou. Mas, logicamente, eu gosto muito de cavalo. E apesar de eu não treinar, e eu não treino mesmo, tem a pessoa que treina para mim, né? Até pela minha situação, trabalhar e etc. E o tempo ser limitado. Talvez se eu tivesse mais tempo eu treinaria, porque eu gosto pra caramba. Mas eu gosto de estudar bastante, e principalmente até fora da vaquejada, no sentido de comportamento, de horsemanship, ou comportamento entre animal e cavalo. E tem uma pessoa que eu gosto muito que fala sobre comportamento, que é a Paola Luquin. E ela, mesmo não sendo da vaquejada, ela já deu várias ideias boas de como, porque o comportamento não independe se o cavalo é da vaquejada ou não. Cavalo é cavalo e a gente deve tratar cavalo. Acho que cavalo também tem personalidade, tem temperamento, igual a gente também tem, né? Tem as pessoas que são mais bravas, mais calmas e assim por diante. Tem até, nessa questão de comportamento, tem até umas classificações que você pode fazer, até para direcionar o cavalo para uma posição ou outra. Isso eu vi com o cara que eu gosto também muito, é Geraldo Ramos. Mas enfim, indo mais para frente, eu vou dar uma dica que eu acho que ficou bem, vamos dizer assim, bem vivo para mim e faz muito sentido com a vaquejada, que é a questão de, a Paola falou, cara, um cavalo de cancela ruim, que acontece isso também um pouco lá no sul, em uma das categorias que eles correm lá, porque o boi também sai do brete e você tem que, enfim, parelhar lá das pessoas e amarrar o boi. E é algo que tem essa ansiedade do cavalo, porque o cavalo também sai do brete, igual na vaquejada, o cavalo sai do brete, né? Você está falando da cancela. E a Paola, ela levantou não, ela propôs essa ideia de que, cara, o cavalo, primeira coisa, você deve trabalhar do chão, então você vai trabalhar o cavalo nessa situação do chão, dando um exemplo lá, né, para ele, você vai estar lá junto com ele. Se possível, tem várias coisas que você pode fazer para você ter uma dinâmica melhor do boi sair ou não. Então, tem algumas coisas que você pode fazer com o seu brete, com corda, para evitar que o boi saia mesmo. Então, você botar o seu cavalo lá, junto com ele no chão, começar a acostumar ele a estar naquela situação, você junto com ele, é uma forma de você estar liderando pelo exemplo e estar lá dizendo que lá não tem nenhum risco, pô, você está lá com ele. E aí vai depender muito da situação do cavalo, por exemplo. Tem um cavalo muito bom do meu pai, que ele fica muito nervoso na cancela. Ninguém sabe o trauma e etc, o que é que ele passou. Ele nasceu, foi criado lá, e é um cavalo que ele fica, de certa forma, se tremendo. E é um cavalo que a Retragino ganhou muito, um cavalo muito bom. Só que na cancela ele fica, cara, se tremendo. E o Carlinhos tá fazendo um trabalho que mexe lá pra gente, um trabalho sensacional, usando essa lógica de acalmar, de dar o exemplo, de trabalhar o cavalo até pelo chão mesmo lá. E outra coisa que acontece também, então eu começaria do zero, assim, botar o cavalo lá pelo chão, ver se ele tá nervoso ou não. Tem várias coisas também que pode alterar. Se ele tá em casa assim, já é um cavalo que tá traumatizado, igual o da gente lá. Mas tem cavalo, por exemplo, que fica em casa, esse cavalo Paulinho que eu tava correndo, vocês viram essa carreira, ele não tira o pé. Só que quando eu saí pra corrida, que ele não viu o boi, as porteiras fechadas e talvez som, eu tô tendo essa hipótese que era som, ele ficava mais bravo. Então, eu tinha que trabalhar isso em casa. Som,
Foi uma coisa que a gente ficou de fazer e não fez, foi fechar a porteira, porque a maioria das vaquejadas, a porteira é toda fechada, ele não vê o boi. Então, vai depender da situação. E como eu estou te falando, eu não treino cavalo e acho que também não tenho uma receita também só para dizer uma coisa. Mas eu acho que eu te passei uma boa ideia do que você pode tentar para você acalmar o seu cavalo aí. Aí, Samuel. Pois é. E, cara, Samuel, tem muita coisa. Isso não é. Isso. O Samuel tá contando um pouquinho da história dele aqui, de que ele teve esse problema, de, de cair, ficar com trauma. E também tem inclusive um aluno meu que teve isso, cara. E foi muito legal, assim, você tem que fazer um trabalho de preparação mental legal, usar as ferramentas mentais que vão fazer o processo de aceitação. Tem uma ferramenta mental que ajuda muito nessa autoconfiança e redução desse trauma ao longo do tempo. Então, tem muita coisa que você pode fazer, Samuel. Não falta, não. E eu vou te falar, posso te ajudar muito nisso, se você tiver bom interesse. Eu acho que o Vaquejada Simplificada vai ter muita coisa, sim, sobre mentalidade, porque não adianta a gente correr nervoso, igual você falou, com trauma, porque você, na hora de chegar a puxar o boi, você vai travar. E, enfim, se você quer saber mais se existe, vai ter muito disso. Tenho certeza que posso te ajudar muito. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria lembrar para vocês ir lá se inscrever, mas amanhã também, dar um teaserzinho do que vai acontecer amanhã. Amanhã a gente vai falar um negócio bem interessante sobre estratégia. Estratégia. Pensar friamente no que é que você deve fazer, o que é que você deve focar, a atenção onde você deve colocar numa competição, numa vaquejada. Então a gente vai usar um pouquinho de dados que as vaquejadas têm hoje em dia para a gente ter esse olhar estratégico e ir para uma vaquejada friamente calculada que vai fazer lá. Mais ou menos isso. Então, 1 mais 1 na vaquejada não é 2. 1 mais 1 na vaquejada é 2,29 e você vai ver amanhã. Beleza, Jess? Te vejo lá amanhã. Então, pessoal, amanhã não perca uma matemáticazinha que vai ajudar vocês demais de forma estratégica a ter mais resultado na vaquejada.